Fala galera, tudo bom? Bom estar com vocês de novo para esse bate-papo sobre redação, sobre aquele processo de concretizar as ideias que você tem aí em mente, tá? Ideias essas que vão servir para a gente montar um processo de argumentação produtiva, para que você consiga necessariamente argumentar, montar o seu texto dissertativo argumentativo ou em prol da defesa do seu ponto de vista. Beleza? Vale lembrar, pessoal, que hoje nós temos um detalhe muito especial, tá? Que é uma montagem do nosso texto, e nós vamos fazer uma espécie de revisão, porque nós vamos caminhar por todo o processo de chegar até hoje, que é a conclusão, beleza? Então nós vamos falar um pouquinho sobre alguns pontos que a gente já viu, mas é claro, tudo isso para que você consiga perceber o que é adequado para montar da maneira mais adequada o seu texto dissertativo argumentativo. Beleza? Então vem comigo para cá que a gente vai direcionar esse ponto para falar um pouquinho sobre proposta de intervenção, tá? Nossa fala de hoje é sobre proposta de intervenção. Mais especificamente, entenda, vamos lembrar aqui que a gente está falando de uma dissertação escolar. E a nossa dissertação mais adequada é que nós vamos trabalhar aqui, pessoal, com uma ideia de argumentação, tá? Então nós vamos trabalhar com uma proposta argumentativa. Uma dissertação argumentativa. É bom destacar também que o nosso papo é sobre Exame Nacional do Ensino Médio, tá? Então nós estamos baseando aqui toda a nossa análise nesse Exame Nacional do Ensino Médio, algo bem interessante para a gente montar a nossa estratégia, ok? Bom, nosso assunto é proposta de intervenção, mas vale destacar que essa proposta de intervenção, ela vai estar presente lá no nosso quarto parágrafo. Certo? Nós vamos fazer um texto baseado numa ideia de 4 parágrafos, e esse quarto parágrafo é o que vai trazer a proposta de intervenção para você, beleza? Bom, a ideia aqui é identificar cada elemento estruturador dos parágrafos, como eu já antecipei para vocês, nós vamos fazer o quarto parágrafo, mais precisamente a ideia de conclusão do texto, tá? Como a conclusão do texto ela precisa ter uma lógica, um caminho a ser percorrido, a ideia é que a gente estabeleça aqui todo esse caminho para que a gente consiga necessariamente montar uma estratégia adequada para o seu texto, tá? Bom, nós vamos ter aqui a leitura e a interpretação de alguns textos e eu vou hoje deixar um elementozinho, uma produçãozinha para que você faça e a gente bata um papo sobre essa produção na nossa próxima aula, ok? Então vamos lá. Primeiramente, pessoal, vamos pensar em estratégias argumentativas. Essa estratégia argumentativa ela vai ser pautada em 4 passos, beleza? A gente já viu 3 deles, que foi a construção do planejamento, a introdução textual e o desenvolvimento, que é formado por 2 parágrafos. Mas vamos relembrar um pouquinho o que é cada um deles? Vamos dar uma relembrada em cada um desses pontos. A primeira coisa que você vai pensar é, lembrando tudo isso, a gente vai analisar os passos, o planejamento que nós vamos montar. O primeiro ponto a ser analisado é o momento antes da escrita, aquele que nós vamos chamar de planejamento. O que deve haver no meu planejamento, professor? No seu planejamento, ele parte de 3 pontos, tá? Ele parte de 3 pontos. Ponto 1, a análise do tema, certo? O que é a análise do tema? É o momento em que você avalia a frase tema e os textos motivadores para direcionar esse ponto. Logo depois, o seu planejamento, ele vai trazer uma ideia de montagem da tese. A montagem da tese nada mais é do que o momento em que você apresenta o seu posicionamento diante da situação problema, certo? E ainda nessa primeira parte, você vai planejar a sua argumentação, que é a linha argumentativa que vai servir para montar a sua estratégia. Veja bem, então esse é o primeiro passo, a primeira coisa que nós vamos fazer é esse planejamento, certo? Logo depois, professor, o que nós vamos fazer? Logo depois você vai trabalhar com uma proposta de introdução. A introdução ela é interessante porque ela basicamente apresenta o seu planejamento. Ela basicamente vai apresentar o seu planejamento, vai direcionar o seu planejamento. O que deve haver na sua introdução? Veja que nós vamos analisar cada um desses pontos e você vai identificar isso dentro do seu texto. Primeiro ponto é entender que você precisa de uma contextualização. Professor, o que é a contextualização?
É o momento em que você vai trazer, vai situar o seu tema dentro de uma realidade filosófica, sociológica, histórica, literária, seja qual for o seu interesse. Logo depois, você vai apresentar a problematização do tema. O que é a problematização do tema? É justamente a tese. Você vai trazer a problematização do seu tema, certo? Logo depois, professor, além da problematização do tema, é também função da introdução trazer o seu projeto de texto. Trazer o seu projeto de texto, que é o momento em que você vai montar ou apresentar quais são os assuntos do segundo parágrafo, do terceiro parágrafo, e vai dar um rumo para o quarto parágrafo, tá? Basicamente, você vai apresentar a sua argumentação. Eis aqui que você já tem 2 passos para a montagem do seu texto. Primeiro é o planejamento. Segundo, você vai escrever a introdução. No planejamento, nós precisamos de análise do tema, apresentação da tese e uma argumentação. Logo depois, na introdução, você precisa de uma contextualização, de uma problematização e de um projeto de texto. Aí você vai para o desenvolvimento. Professor, o que deve ter nesse desenvolvimento? É o terceiro passo do seu texto. Você vai trabalhar com o desenvolvimento. Desenvolvimento. O seu desenvolvimento ele é marcado principalmente por 2 questões. Você precisa, no seu desenvolvimento, apresentar uma opinião, que é o que você vai defender, é a sua ideia, e você precisa apresentar um fato. O fato é o repertório sociocultural que comprova que seu texto, que sua opinião é verdadeira. Mas qual é o nosso assunto de hoje? O assunto mais importante para que você direcione é o nosso assunto de hoje. É o quarto ponto do nosso planejamento aqui, que é a conclusão. É na conclusão que você vai precisar ter justamente a proposta de intervenção, que é o nosso assunto de hoje. O que deve ter na conclusão, professor? Na conclusão, você vai ter primeiro, a proposta de intervenção. Professor, eu sou obrigado a colocar a intervenção na conclusão? Na verdade, não, você não é obrigado não, viu? Mas é o mais adequado, porque se você vai apresentar uma proposta de intervenção, é interessante que você apresente a proposta de intervenção depois de ter apresentado o problema. Então, o que significa? Significa que você vai trazer a proposta de intervenção no último parágrafo. Qual é o último parágrafo? A conclusão. Beleza? Bom, a proposta de intervenção ela vai aparecer aqui. Além disso, você vai ter um desfecho, que é o final mesmo do seu texto, tá? É o momento em que você fecha o seu texto, conclui o seu texto, baseado na retomada da introdução, por exemplo, fechando um ciclo. Aí vem uma proposta interessante. Professor, o que deve ter na intervenção? O que deve ter na intervenção? Porque é bom também que você saiba disso. É a partir dessa ideia que nós vamos calcular aqui a montagem textual. O que deve ter na sua introdução, na sua intervenção? Veja bem, ela precisa, pessoal, primeiramente, respeitar os direitos humanos. Respeitar os direitos humanos, primeiro passo para que ela seja válida, respeito aos direitos humanos. Segundo passo para que ela seja válida, ela precisa ser exequível. Professor, o que é ser exequível? Ser exequível, pessoal, ela precisa ser possível a sua aplicação. Eu não posso propor algo mirabolante. Tem que ser algo que seja realmente possível de ser aplicado. Por outro lado, ela precisa também ser pertinente, ela precisa ser pertinente. Então, o que acontece? Ser pertinente, ela precisa ter a ver com o que você apresentou dentro do seu desenvolvimento. E, por fim, ela precisa ser detalhada. O que é ser detalhada? É possuir 5 elementos. Quais são os 5 elementos? Agente, ação, modo, efeito e detalhamento.
Vamos colocar isso aqui para você visualizar, uma pequena OBS aqui para destacar no seu texto, uma pequena OBS. Vamos colocar a tab aqui para você visualizar também o que é uma proposta detalhada. Proposta detalhada, ela vai seguir a seguinte lógica. Ela vai possuir agente, que é quem vai fazer. Ela vai possuir ação, que é o que será feito. Ela vai possuir um modo, que é como será feito. Ela vai possuir um efeito, que é a finalidade. E ela vai possuir um detalhamento, que nada mais é do que uma explicação ou uma exemplificação de um dos elementos anteriores. Então, essa OBS aqui é só para marcar para você o que é uma proposta detalhada. Fechou? Entendido? Pois bem, veja bem, esses são os passos que nós vamos direcionar aqui, certo, pessoal? Os passos que nós vamos direcionar. Boa noite a todos que estão aí, a galera de Palmeira, a galera de Queimada Nova, viu? A galera, vamos lá, galera de Barra do Engenho, certo? Que era do velho município de Palmeira do Piauí. Então, muito boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Eu espero que vocês estejam entendendo aí qual é a nossa lógica. Olha só como é que é a nossa lógica de pensamento. O que eu preciso fazer para fazer uma boa redação, professor? Primeiro passo, vou compreender o tema. Como é que aliás, o planejamento textual, antes de escrever, eu preciso planejar, tá? Como é que eu planejo? Tema, tese e argumentação. Vou direcionar, entender o tema, montar uma tese e escolher a argumentação. No segundo passo, vou escrever uma introdução. Como é que eu escrevo uma introdução, professor? A partir da ideia de contextualização, problematização e projeto de texto. Depois vamos para o desenvolvimento. Lembre-se, você vai ter 2 parágrafos de desenvolvimento. Você tem aqui 2 parágrafos de desenvolvimento, tá? É um de introdução, desenvolvimento é o único que você vai ter 2 parágrafos. Por isso a gente vai trabalhar numa realidade de 4 parágrafos. Uma introdução, 2 desenvolvimentos e uma conclusão. Bom, eu preciso dar uma opinião e eu preciso fundamentar essa opinião. Daí eu vou trabalhar com a ideia de fato e de opinião, beleza? Lembrando que esse fato é o repertório sociocultural. É o que vai trazer fundamentação para o meu texto. Logo em seguida eu vou trabalhar com a conclusão. Na conclusão eu preciso de uma proposta de intervenção e um desfecho. Como nossa aula de hoje é sobre proposta de intervenção, o que você precisa saber? O que é uma proposta de intervenção adequada? É aquela que respeita os direitos humanos, é aquela que é exequível. O que é ser exequível? Possível de ser aplicada. É aquela pertinente ao seu tema. Então, você apresentou um problema, você traz a proposta de intervenção ligada ao problema que apresentou. E ela precisa ser detalhada. Professor, o que é uma proposta detalhada? Trouxe aqui na nossa OBS. Proposta detalhada é aquela que possui um agente, que é quem faz, uma ação, que é o que será feito, o modo, que é como será feito, o efeito, que é para que será feito, e um detalhamento, que nada mais é do que uma explicação ou uma exemplificação de um dos elementos anteriores. Beleza, pessoal? Então já demos aqui o nosso direcionamento para fazer. Agora vamos fazer o quê, professor? Vamos entender como fazer isso. Bom, esse aqui é o planejamento, tá? Então nós vamos direcionar primeiramente para a ideia de planejamento. Planejamento. Como é que eu monto esse planejamento, professor? Primeiramente, veja, você precisa de tema, de tese e de argumentos. São os 3 passos do planejamento que a gente tinha visto logo no slide anterior. Bom, cada um dos passos para que você entenda. Primeiro, a análise da frase tema. Na frase tema, nós vamos encontrar um núcleo temático, que são as palavras importantes do tema. Quais são elas aqui, ó? Lembrando que esse aqui é o tema de 2021, tá, galera? Tema de 2021, eu trouxe um texto que tirou 980 para a gente dar uma analisada nele. Primeira palavra tema, que é registro civil. Depois eu vou especificar esse tema, que está trabalhando com invisibilidade, outro núcleo temático. E, por fim, eu preciso também falar de cidadania. Professor, por que eu preciso falar desse jeito? Porque é desse jeito, galera, que eu vou montar a estratégia para organizar cada uma das partes do texto, tá? É baseado nesse princípio que eu vou determinar a abordagem completa do tema.
Como, professor? A partir dessas coisas que eu vou chamar de núcleos temáticos. Núcleos temáticos, beleza? Bom, logo depois, claro, tem os textos motivadores, que eu não estou com os textos aqui, mas você precisa dar uma analisada nos textos motivadores para reconhecer o que é o tema. Logo depois você vai classificar o tema. O tema é classificado aqui como eixo sociedade. Por que sociedade, professor? Porque toda vez que eu tenho um grupo social que é oprimido, um grupo social que tem a sua dignidade desrespeitada, lembrando que aqui a sociedade é sempre que eu tenho a dignidade da pessoa humana, desrespeitada. Sempre que eu tenho isso, eu vou ter aí um eixo sociedade, uma classificação dos temas. Classifiquei meu tema no eixo sociedade. Qual é a vantagem disso? Porque eu sei que obras como Quarto de Despejo, que é uma obrazinha de Carolina Maria de Jesus, o que diz essa obra? Ela é um diário, tá? De Carolina Maria de Jesus, da autora do livro, em que ela conta a dureza de viver do jeito que ela vivia. Professor, quem era ela? Carolina Maria de Jesus é uma mulher negra, mãe solo, moradora da favela do Canidé, em São Paulo, certo? E catadora de produtos recicláveis, de material reciclável. Então ela passou por todas essas frustrações da vida, essa marginalização, exclusão. Então ela não tinha alimentação adequada, não tinha uma escola adequada, não tinha a dignidade respeitada. Então essa denúncia feita por Carolina Maria de Jesus, ela pode ser atrelada a todo e qualquer tema em que eu não tenho a dignidade respeitada devido ao problema social apresentado. Então eu vou começar o texto com Carolina Maria de Jesus, lembrando que eu estou só planejando. Logo depois eu vou para onde? Eu vou montar a problematização. Problematização. A problematização está aqui, ó. O cenário desafiador. Se eu tenho um cenário desafiador, eu tenho um problema. Aí eu vou montar. Cenário desafiador de quê? De combater a invisibilidade aos núcleos temáticos aparecendo no meu texto, por meio do acesso ao registro civil, núcleo temático apresentados aqui, certo? Bom, aí eu vou para o terceiro passo, que são as causas do problema, é a argumentação. Se eu preciso provar um problema, é interessante que eu trago causas dele, certo? Causas do problema. Se eu preciso provar que um problema existe, trazer as causas dele é bem interessante. Como é que eu faço isso? Veja bem, eu quero que você tenha em mente primeiro que a dissertação escolar, ela cobra algo chamado de progressão textual, tá? Ela cobra algo chamado de progressão textual. Professor, o que é progressão textual? Progressão textual é exatamente você ser capaz de trazer informações novas em cada parágrafo, tá? Informações novas em cada parágrafo. Isso é progressão textual. Bom, se eu tenho que trazer causas, é interessante que eu traga causas diferentes, para que eu garanta a minha progressão. Foi exatamente o que eu fiz aqui. Eu trouxe uma causa que envolvia sociedade, causa 1. A causa 1 vai representar o quê? O argumento de número 1. E eu trouxe uma causa que envolve o Estado. Causa 2 vai ser apresentado, vai representar aqui o argumento 2, ok? A causa 1 qual é? Bom, qual é a causa do problema da falta de registro civil? Desigualdade social. Então, eu sei que isso aqui vai ser o assunto do meu desenvolvimento 1, meu segundo parágrafo, tá? Desigualdade social é a causa da falta de acesso ao registro civil. Logo depois eu tenho ineficácia de políticas públicas, que são ações governamentais falhas. Então, eu tenho o assunto do meu desenvolvimento 2. Bom, isso aqui vale lembrar que é só um momento em que você pensa antes de escrever. Agora vamos botar isso no papel. Vamos escrever, já fiz aqui o planejamento, agora eu vou partir para os outros 3 pontos. A introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Bom, isso aqui vai ser apresentado, essa ideia aqui que eu apresentei para vocês, essa lógica, ela vai ser exposta na minha introdução. Então, aqui, pessoal, você já vai notar que eu tenho o segundo passo, que é a introdução. Fizemos o planejamento, agora vamos escrever. O que eu preciso escrever na introdução? Primeiramente, a contextualização. Se liga só.
Na obra Quarto de Despejo, opa, está aqui a minha referência. É o que eu vou utilizar para que eu monte a minha estratégia de contextualização. Referência. A obra Quarto de Despejo, Carolina Maria de Jesus expõe de forma autobiográfica. Por que eu tenho que dizer que é de forma autobiográfica? É para mostrar para o corretor que eu possuo conhecimento sobre essa obra. É uma especificação. Eu vou apresentar essa questãozinha aqui. A especificação de forma autobiográfica. Agora, o que eu preciso? De uma informação que ligue essa obra ao meu tema. Carolina Maria de Jesus expõe a dura realidade de invisibilidade. O que ela faz? Ela denuncia justamente a invisibilidade. Vamos lembrar que o nosso tema é invisibilidade e registro civil, a garantia do acesso à cidadania. Ah, professor, mas ela não fala de registro civil. É verdade, Carolina Maria de Jesus, ela tinha documentos, mas eu não vou falar diretamente dela, eu vou falar de algo mais geral. E o que é o algo mais geral? É a invisibilidade. Isso aqui faz com que eu tenha uma informação que ligue ao meu tema. Informação que sirva para ligar a obra relacionada ao tema. Pronto, tenho aí. Já tenho esse direcionamento. O que eu preciso agora, professor? Agora, já fiz a relação. Agora eu preciso trazer o tema para o meu texto. Eu preciso trazer aqui o meu tema. Até aqui, ó. Enfrentada pela parcela mais carente da sociedade, até aqui eu tenho a contextualização, que é a primeira parte da minha introdução. Agora eu preciso apresentar o tema problematizado. Como é que eu apresento? Além da literatura, veja bem, eu vou sair da literatura. Além da literatura, na contemporaneidade, agora. Além da literatura, agora. Nota-se um panorama semelhante. Opa, panorama semelhante de quê? Panorama semelhante de invisibilidade. Veja o movimento que eu estou fazendo. Eu estou saindo da obra e vindo para o meu tema. Ao analisar o cenário desafiador de garantir a universalização do registro civil. Eis aqui o meu tema. Então, eu saí da obra e vim para o meu tema, que também é um detalhe voltado para a questão da invisibilidade. Só que, na realidade, agora, a invisibilidade é provocada justamente pela falta de acesso ao registro civil. Chancelado tanto, o que vai acontecer agora? A minha argumentação. Eu vou apresentar as causas do problema. Eu apresento as causas com a intenção de direcionar a mente do meu corretor. Por quê? Chancelado, o que é chancelado, professor? Chancelado é comprovado, ratificado, tá? Pela desigualdade social. Desigualdade social vai representar o meu argumento 1, e é como se eu estivesse dizendo assim para o corretor, ó, esse aqui é o assunto do meu segundo parágrafo, tá? Esse é o assunto do meu segundo parágrafo. É disso que eu vou tratar lá. Isso aqui se chama projeto de texto. Quanto à ineficácia de políticas públicas, a ineficácia de políticas públicas, ela representa o quê? Falhas na ação do governo. Então, ela representa aqui justamente o meu argumento de número 2, meu argumento 2, e vale lembrar que ele vai representar o assunto do terceiro parágrafo, beleza? E aí eu tenho aqui também, ó, logo pontua-se a necessidade de superar essa chaga social brasileira. Quando eu trago necessidade de superar, eu estou falando claramente que eu preciso de uma intervenção. Então, é como se a minha introdução ela trouxesse todos os elementos que eu vou trabalhar no meu texto. No segundo parágrafo, eu vou falar de desigualdade social. No terceiro parágrafo, eu vou falar de ineficácia de políticas públicas. E no quarto parágrafo, eu vou propor uma intervenção. A minha introdução ela é um embrião do texto, em que ela vai indicando tudo o que eu vou fazer. Bom, vamos lá. Terceira parte, agora nós vamos tratar do desenvolvimento. De um por um, agora nós vamos tratar do desenvolvimento. Desenvolvimento 1.
vamos lembrar que o desenvolvimento 1 ele está atrelado à ideia de desigualdade social. Como é que eu vou apresentar? Primeiro que eu tenho que apresentar é a minha opinião. Ó. De certo, é lícito destacar inicialmente que a marginalização, o que é marginalização, professor? É a mesma coisa de desigualdade. Aqui eu estou apresentando o argumento 1. Que a marginalização do acesso ao registro civil, olha só meu tema aparecendo aqui, corrobora a preocupação em torno da efetivação da cidadania. Opa, meu tema aparecendo aqui. Aqui o que foi que eu dei? A minha opinião. A desigualdade é causa da falta de registro civil. Agora, eu preciso trazer um fato que comprove isso. Vou trazer um cara que fala de desigualdade. Nesse viés, para o filósofo eclesiástico São Tomás de Aquino, em uma democracia, todos os indivíduos devem possuir importância, direitos e deveres isonômicos. Pronto, aqui eu fechei o fato, né, que eu vou chamar de fato. O fato que vai comprovar a minha história. Se todos deveriam ser iguais, mas não são, eu tenho um problema. Agora eu vou voltar para o meu tema. Ó. Todavia, o que é todavia? Porém, mas, contrariedade. A invisibilidade, olha meu tema aparecendo, provocada pela falta de certidão de nascimento, registro civil é certidão de nascimento, só para deixar claro, tá? Afasta o Brasil do ideal filosófico, o que por conta do precário acesso a cartórios, por que as pessoas mais pobres não têm, algumas pessoas mais pobres não têm registro civil? Porque é difícil o acesso aos cartórios, eu estou explicando por que elas não têm. Outra coisa, muitas pessoas não têm informação sobre a importância de ter documentos. Agora, qual é a consequência disso? O fato, a pessoa acaba por não ter o registro civil, não ter certidão de nascimento. Qual é a consequência disso? A consequência disso é não ter direitos essenciais. Isso acaba por acarretar a falta de registro e a exclusão de direitos essenciais. Que direitos são esses? Educação e assistência social, por exemplo, tá? Obstacularizando assim a cidadania. Professor, o que é cidadania? Cidadania, gente, é justamente você ter respeitado os seus direitos, você ser incluído na sociedade. E note que quando eu digo obstacularizando assim a cidadania, eu estou confirmando a preocupação em torno da cidadania que eu citei lá na minha opinião. Beleza? Bom, eis aqui o outro. Eu provei que a desigualdade social é uma causa da falta de acesso ao registro civil. Vamos para o desenvolvimento 2. Esse desenvolvimento 2 eu vou trabalhar com o quê, professor? Nesse desenvolvimento 2, lembre-se que a gente falou de trabalhar justamente com a ineficácia de políticas públicas. Seguindo a mesma lógica, para onde é que eu vou? Ademais, vale ressaltar também a insuficiência de ações governamentais. Bom, quando eu trago aqui insuficiência de ações governamentais, é a mesma coisa de ineficácia de políticas públicas. Meu argumento 2. Essa parte é o quê? É o momento em que eu dei a minha opinião. Agora eu vou trazer um fato. Quem foi que disse que o governo é responsável por isso? Ó, rompe-se, né, imerso nessa conjuntura, percebe-se o rompimento do princípio constitucional da dignidade da pessoa humana. Opa, tá aqui, ó. Princípio constitucional, seguir a Constituição Federal. O que é esse fato aqui? Fato que vai comprovar a minha ideia de que o governo era responsável por isso, certo? Já que, por que o governo falha? Me dê 2 exemplos de falhas. Precarização de políticas públicas, exemplo 1. Precarização de políticas de ampliação do número de cartórios, então poucos cartórios no Brasil, e carência de programas eficazes de democratização do acesso ao registro civil. Exemplo 2, você tem 2 exemplos de falhas do Estado, tá? Dificultam a efetivação plena da cidadania. Então, o Estado falha e isso vai comprometer a cidadania, que é parte do nosso tema. Bom, agora, esse finalzinho aqui, eu antecipo a proposta de intervenção. Como é que eu trago? Dessa forma, evidencia-se a importância de ações para reverter esse quadro de invisibilidade de parte dos brasileiros. Agora, como é que eu vou ter isso, professor? Veja bem. Eis aqui a nossa conclusão, nossa terceira, agora a nossa quarta parte, viu? Veja bem, a gente já passeou pela introdução, pelo planejamento, primeiramente, né? Já demos
Então, pessoal, agora vamos para a quarta parte do nosso planejamento. Que basicamente Então, pessoal, oi, 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 som. Pode? Então, galera, vamos agora para o direcionamento da conclusão, tá? Vamos direcionar aqui a conclusão, que é esse fechamento do quarto parágrafo. Rapidinho. O que eu preciso ter na minha conclusão, professor? Eu preciso da proposta 1, tá? Proposta 1. Lembrando que a proposta 1 ela vai trabalhar com o quê? Ela vai direcionar para o problema apresentado no desenvolvimento 1, tá? Então, ele vai precisar apresentar aqui justamente aquilo que estava no desenvolvimento 1, que no caso é a desigualdade social. Então, desenvolvimento 1 vai aparecer aqui como desigualdade social, tá? Olha só o que eu trouxe.
Portanto, a fim de superar a exclusão oriunda da falta de registro civil, as prefeituras municipais devem promover a busca ativa por pessoas sem documentação por meio de ações sociais, a exemplo de visitas a domicílios e feiras, as quais ofertassem a possibilidade. Lembra que na causa a gente disse que faltava acesso ao cartório? Então, aqui a possibilidade de registrar. Outra coisa que a gente falou também foi sobre a desinformação. Então, isso vai trazer o quê? A informação para a galera, tá? Sobre direitos civis. Proposta 2, lembrando que aqui vai trabalhar com o desenvolvimento 2. E esse desenvolvimento 2 trabalhava justamente com a ineficácia de políticas públicas. Então, como é que eu vou trabalhar com isso? Além disso, cabe ao governo federal investir, mediante reorganização orçamentária, em um plano nacional de acesso a documentos. Lembra que no desenvolvimento 2 a gente falou da falta de cartórios e da falta de programas? Então, eu vou ampliar o número de cartórios e criar centros móveis de registro civil. Centros móveis, basicamente, é a ideia dos programas que faltam, capazes de alcançar a população mais carente com o intuito de promover a cidadania. E aí eu vou terminar o meu texto voltando à introdução. Eu comecei com a obra literária, eu vou terminar com uma obra literária. Desse modo, cenários de invisibilidade social restringiriam-se cada vez mais à literatura. Bom, como eu tenho aqui esse direcionamento, o que falta para mim? Falta eu saber se a proposta é detalhada ou não é detalhada. Vamos visualizar. Ó. Como é que eu começo? A fim de superar a exclusão oriunda da falta de registro civil, a partir daqui eu tenho um efeito, que é a finalidade. Bom, um elemento eu já tenho. Como é que eu continuo agora? As prefeituras municipais vão funcionar como meu agente. Bom, o que a prefeitura vai fazer? Devem promover a busca ativa por pessoas sem documentação. Agora eu tenho uma ação a ser promovida. Logo depois, por meio de ações sociais. Se é por meio, eu tenho uma relação de modo, por meio de ações sociais. Mas que ações serão essas? Eu vou citar exemplos. Se eu cito exemplos, eu estou fazendo o quê? Detalhando. Detalhamento. A exemplo de visitas a domicílios e a feiras. E aí eu vou trazer a ideia, ó, as quais possibilitem o registro civil, o acesso ao registro, e também a informação sobre direitos civis. Veja que eu tenho os 5 elementos aqui. Efeito, 1, prefeitura, agentes, 2, ação, 3, modo, 4, detalhamento, 5. Já está completa, mas eu apresentei um outro problema. Se eu apresentei um outro problema, eu preciso de uma outra proposta. Além disso, cabe ao governo federal. Se é o governo federal, quem vai ser ele? Vai ser o nosso agente. Depois, o que ele vai fazer? Investir em um plano nacional de acesso a documentos. Esse investimento vai funcionar como a minha ação. Logo depois, como é que ele vai fazer isso? Mediante reorganização orçamentária. Temos aqui um modo. E aí, a explicação. Como é que eu vou explicar? O que vai ter nesse projeto? Detalhamento. Se eu estou explicando, eu vou ter um detalhamento. Ampliando o número de cartórios e criando centros móveis de registro civil capazes de alcançar a população mais carente. O que está faltando para eu completar essa? Com o intuito de, está faltando o meu efeito. Então, eu estou aqui com o efeito, com o intuito de promover a cidadania. Analise, bem completinha também, essa nossa. Agente, ação, modo, detalhamento e efeito. E para terminar, eu faço a minha conclusão, meu desfecho, retomando a literatura de Carolina Maria de Jesus, certo? Aí eu tenho toda a proposta. Ó. Proposta 1, que vai parar aqui, proposta para desigualdade social, tá, que a gente apresentou. Eu tenho a proposta 2, que vai parar aqui, que apresenta uma proposta de intervenção para as falhas do Estado, tá? Para as falhas do Estado, e aí nós vamos fechar retomando a introdução. Então, a conclusão, ela serve para quê, professor? A conclusão, pessoal, ela serve necessariamente para retomar cada um dos pontos que você vai direcionar para cá,
Beleza? Então, pontos importantes para a gente montar toda essa estratégia. Não esqueça, aqui eu tenho uma proposta que respeita os direitos humanos, aqui eu tenho uma proposta que é execuível, é possível de ser aplicada, eu tenho uma proposta que está ligada ao meu desenvolvimento e ela é detalhada porque ela tem os 5 elementos direcionados para vocês. Ok, pessoal? Então, galera, o que acontece? Beleza, vimos esses 4 passos que você tem que fazer. Agora é sua vez, eu quero que você participe também dessa aula, tá? Como é que você vai participar? Deixando essa atividadezinha aqui para vocês, ó. O que eu quero que você apresente? Veja bem, nós vamos fazer esse mesmo processo. Planejar um texto, fazer uma introdução, desenvolver 2 parágrafos e uma conclusão. Só que agora eu quero que você faça com outro tema. Baseado nesse que a gente fez, eu quero que você utilize esse tema aqui, ó. A preservação ambiental, desafios da preservação ambiental no Brasil. Você vai fazer isso e na próxima aula nós vamos bater um papo aqui sobre como vamos direcionar esse fato, tá? Então veja bem, o que eu quero que você faça? Analise o problema, aqui nós temos um problema apresentado, analise esse problema, certo? Que envolve esse tema aí. Retire, selecione possíveis causas desse problema. Lembre-se, a progressão textual. Então, encontre uma causa que envolve sociedade e uma causa que envolve o Estado, certo? E logo depois, o que você vai propor? Uma intervenção, que foi justamente o que a gente fez aqui na conclusão, tá? Uma intervenção para cada problema apresentado aqui no seu texto, beleza? Lembre-se, se existem desafios, existe um problema. Eu tenho um direito violado? Tenho direito ao meio ambiente. É o meu eixo temático, o meio ambiente. Causa 1, eu posso dizer que a sociedade é negligente. E causa 2, eu posso dizer que o Estado é ineficaz no combate aos desmatamentos, por exemplo. A partir daí, você vai encontrar uma proposta de intervenção e você vai participar da nossa aula mostrando como foi que você planejou esse texto e nós nos encontraremos para bater um papo sobre esse próximo tema, os desafios da preservação ambiental no Brasil. Ok, galera? Eu me despeço agora de vocês. Não deixe de fazer o nosso planejamento sobre esse tema que eu acabei de passar, tá? Nos encontramos na próxima. Fica aqui o meu grande abraço. Até mais.